Ana abriu os olhos lentamente. Mal percebeu quando adormeceu na poltrona. Lembrava-se de ter ficado acordada até as 2 da manhã esperando por Vitor. Mas depois disso, uma melodia suave que vinha da rua a embalou no sono. Que horas ele voltou? Era a única pergunta que passava por sua mente enquanto se levantava da poltrona e caminhava até a porta. Nesse instante, Vitor saiu do banheiro, enxugando o rosto com uma toalha. Oi, disse ele de maneira casual, como se tudo estivesse normal, passando por Ana a caminho da cozinha. Na noite anterior, Ana havia arrumado a mesa com todo cuidado. No centro, uma garrafa de vinho aguardava, rodeada por talheres brilhantes e taças de cristal. Era um cenário pensado para um momento especial, mas Vitor parecia não notar. Ele preparou um café forte, serviu-se de uma xícara grande e empurrou o prato montado com talheres para o lado, sem dar atenção ao esforço de Ana. Enquanto ele saboreava o café em silêncio, nenhuma palavra foi trocada. Ana permanecia ali, encarando-o, com uma única dúvida fervilhando em sua mente. Quando ele voltou? Onde esteve? Finalmente, reunindo coragem, ela perguntou. Vitor, que horas você chegou? Pela manhã, respondeu ele, indiferente, sem sequer olhar em sua direção. E onde você estava? Insistiu Ana, sua voz carregada de tensão. Estava lá onde já não estou mais, respondeu Vitor, em tom enigmático. E honestamente, não acho que minha resposta vá te agradar. Mas, se quer saber, eu te digo, estava com outra mulher. Você fala isso com tanta naturalidade, exclamou Ana, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Por que deveria me preocupar? Você não é minha esposa e nem mesmo minha companheira, respondeu ele, com uma frieza cortante. Então, o que eu sou para você? Ana perguntou, tentando conter a voz trêmula pela emoção que ameaçava transbordar. Uma conhecida ocasional, a quem eu ajudei em um momento e deixei ficar comigo por um tempo. Ana encarou Vitor, incrédula. Eu não sou um cachorro para você me acolher só por conveniência, rebateu ela, a indignação evidente em cada palavra. Eu pensava que nós tínhamos algo. Você sempre pensou coisas demais, interrompeu ele, terminando o café sem pressa, como se o assunto fosse trivial. Levantou-se e foi até o closet, cantarolando algo baixinho, indiferente à presença dela. Espere, e eu? O que devo fazer agora? Ana implorou, sua voz carregada de desespero. Ontem, eu fiquei te esperando. Precisava conversar com você. Você sabe que isso não me interessa, respondeu Vitor, sem sequer olhar para trás. Já imagino sobre o que queria falar. Provavelmente que está grávida. Deve ser por isso que preparou aquela mesa toda especial, não é? Queria me dar essa notícia como se fosse algo para me alegrar. Ana ficou paralisada. De fato, ela queria dizer que estava esperando um filho. Imaginava que Vitor ficaria feliz, que a abraçaria e celebraria com ela. Mas, em vez disso, a realidade que se apresentava era muito mais cruel do que qualquer pesadelo que ela pudesse ter. Ele não só não demonstrou alegria, como também não se irritou. A notícia foi recebida com a mesma frieza com que alguém comentaria sobre uma toalha áspera após a lavagem. Enquanto Ana tentava processar a indiferença, Vitor ajeitava o nó da gravata diante do espelho. Sem se virar, comentou com desdém. Espero que você não seja uma daquelas mulheres dramáticas que se jogam chorando no pescoço para se despedir. Ana sentiu um nó na garganta, mas não deixou passar. Eu não sou uma galinha, e pare de me insultar. Retrucou ela, a indignação finalmente superando a dor. Eu não estou te insultando. Pelo contrário, considero você uma garota inteligente, capaz de entender que um relacionamento passageiro chegou ao fim. Hoje à noite, apenas feche a porta ao sair. Ele deu uma pausa e acrescentou, quase me esqueci. Para que você não pense mal de mim, vou deixar um pouco de dinheiro para você. Com um gesto casual, Vitor tirou algumas notas de R$ 100 do bolso interno do paletó e as colocou na mesa. Desculpe, não tenho mais dinheiro em espécie. Acho que isso é suficiente para você encontrar e pagar por um quarto. Depois disso, você se vira sozinha. Mas, e o bebê? A voz de Ana saiu trêmula, carregada de dor e desespero. Isso já é problema seu. Se quiser, interrompa a gravidez. Se não quiser, tenha o bebê. Quando nascer, entre na justiça para estabelecer a paternidade. Se for meu, não me recusarei a ajudar. Com essas palavras frias,
Ele pegou sua pasta, levantou a mão em um gesto despreocupado de despedida e saiu pela porta, como se tivesse encerrado uma reunião de negócios. Ana ficou paralisada. Em seguida, cambaleou até a janela e observou enquanto Vitor saía do prédio e entrava em um carro estacionado. Ela não conseguiu segurar as lágrimas e desabou no chão. E agora? O que fazer? Para onde ir? Apenas 6 meses atrás, sua vida parecia estar no caminho certo. Ana cursava o 2º ano da Academia de Medicina. Ao prestar o vestibular, tinha ficado a apenas 3 pontos de conquistar uma vaga gratuita, e seu pai, apesar de apertado financeiramente, havia concordado em pagar seus estudos. Durante 2 anos, tudo parecia bem encaminhado. No entanto, as coisas começaram a desmoronar ao final do 1º ano, quando seu pai anunciou que iria se casar novamente. Durante as férias, ao voltar para casa e conhecer Aline, a nova esposa de seu pai, Ana sentiu de imediato uma antipatia. Aline era uma mulher deslumbrante, com corpo escultural e longos cabelos castanhos que destacavam ainda mais sua beleza. Ela tinha apenas 25 anos, 20 a menos que seu pai e apenas 5 anos mais velha que Ana. Mas o que mais incomodava Ana não era só a diferença de idade, e sim a atitude de Aline. Aline sabia o efeito que sua beleza tinha nos homens e não escondia sua postura confiante, sempre com a cabeça erguida e um ar altivo. Toda vez que se dirigia a Ana, fazia isso com um tom condescendente, quase desprezando-a. Era impossível ignorar o abismo que surgira na relação entre pai e filha desde que Aline havia entrado em suas vidas. Agora, ali no chão do apartamento, sozinha e sem perspectivas claras, Ana sentia o peso de uma realidade que parecia impossível de suportar. Com o pai, Aline era sempre carinhosa, chamando-o de gatinho. Para Ana, aquilo soava tão artificial que a enojava, mas seu pai parecia não notar. Ao contrário, ele se derretia completamente com aquele apelido. Quando Ana estava concluindo o 2º ano de medicina, recebeu a notícia devastadora da morte de seu pai. Atordoada e incapaz de organizar os pensamentos, ela solicitou uma licença no departamento acadêmico e retornou apressadamente à sua cidade natal. Seu pai, dono de uma oficina de manutenção de caminhões, havia sido um empresário bem-sucedido por muitos anos. Porém, em algum momento, o negócio começou a declinar, levando-o à falência. Incapaz de lidar com o golpe, ele sofreu um AVC fulminante. Ana não entendia nada sobre os negócios do pai, tampouco conseguia processar a notícia da falência. O que sabia com certeza era que a morte dele havia destruído qualquer chance de continuar seus estudos e até mesmo de construir a vida que sonhava. O funeral foi simples e discreto. Alguns antigos funcionários compareceram, cerca de 20 homens e algumas mulheres vestidas de preto. Entre os presentes estava Estevão, amigo de infância de seu pai, que apesar de raramente aparecer, nunca havia cortado os laços com ele. Ao abraçar Ana, Estevão chorou e murmurou: "Aguente firme, menina." Aline, por outro lado, parecia ter ido a um desfile de moda. Usava um vestido preto de renda, ajustado à cintura com uma corrente de prata. Um chapéu de abas largas e óculos escuros escondiam boa parte de seu rosto. De vez em quando, ela levava um lenço branco ao nariz, mas era evidente que a viúva não estava de luto. Durante o funeral, apenas tio Estevão quebrou o silêncio. Ele se levantou, ergueu um copo de vodka e disse: "André foi um homem maravilhoso, e quem o ajudou a partir para o outro mundo ainda vai pagar por isso. Perdão, amigo, por não ter tido forças para te defender." Sem acrescentar mais nada, ele bebeu de uma vez e voltou a se sentar, o rosto abatido pelo pesar. Após o enterro, Ana e Aline retornaram à casa que agora parecia vazia e sem vida. Ana chorava silenciosamente, enquanto Aline, já trocada em um hobby de seda e chinelos de salto, sentava-se diante do espelho. Ana observou sua madrasta e percebeu algo que a deixou ainda mais revoltada. Os olhos de Aline não estavam vermelhos, ela não havia derramado uma única lágrima. "O que está olhando?" perguntou Aline, capturando o olhar de Ana pelo reflexo do espelho. "Está surpresa porque eu não estou chorando? Por que eu choraria? Pelo contrário, estou aliviada que aquele corpo gordo e fedorento não vai mais invadir a minha cama." "Desculpe pela franqueza." Ana ficou paralisada com a frieza. "Então, por que você se casou com ele?" perguntou, incrédula. "Porque eu queria uma boa vida. O que eu ganhava trabalhando para ele como contadora? Sou jovem e bonita. Preciso de roupas caras, carros, joias.
E consegui tudo isso. Inclusive, agora, a casa é minha. Como assim sua? Eu também sou herdeira. Retrucou Ana, indignada. Você está enganada, querida. Ele transferiu tudo para o meu nome há 1 ano. Caso contrário, eu jamais teria me casado com ele. Até o carro está no meu nome. A única coisa que ele não teve tempo de transferir foi a oficina. Mas isso não importa. Eu vou dar um jeito. Aline lançou um olhar satisfeito para seu reflexo no espelho, ajeitando o cabelo com indiferença. Mas e eu? Onde vou morar? Quem vai pagar pelos meus estudos agora? Meu pai devia ter dinheiro nas contas bancárias. Insistiu Ana, quase em pânico. Não sei onde você vai morar, mas André não tinha mais nenhum dinheiro nas contas, respondeu Aline, indiferente. Sem pensar 2 vezes, Ana correu para o quarto e se jogou na cama. As lágrimas rolavam enquanto o desespero a consumia. Depois de algum tempo, respirou fundo, tentando recuperar a calma, e começou a pensar no que fazer. Pegou o telefone e discou o número de Lena, sua amiga da faculdade. Lena, oi. Você sabe o que aconteceu comigo? Perguntou Ana, entre soluços. Sim, soube que seu pai faleceu. Sinto muito por isso. Fique firme, ok? Respondeu Lena, solidária. Como vou me manter firme? Você consegue imaginar? Eu pensei que poderia vender a casa e usar o dinheiro para pagar meus estudos. Mas meu pai colocou tanto a casa quanto o carro no nome da Aline. Não acredito. Que absurdo seu pai fez! Exclamou Lena, indignada. E agora? O que você vai fazer? Eu não sei. Não posso processá-la, porque não tenho dinheiro para contratar um advogado. E não tenho ninguém a quem pedir ajuda. Meu pai tinha um amigo, o tio Estevão, mas ele é só um motorista com 4 filhos para sustentar. Não acho que ele teria condições de me ajudar. E fora isso, não conheço mais ninguém. Que pesadelo! Lamentou Lena. Olha, sabe o que eu acho? Tranque a faculdade por enquanto, arrume um emprego, junte dinheiro e pague os estudos mais tarde. Mas tem que ser um trabalho que você consiga conciliar com as aulas, talvez algo à noite ou nos fins de semana. E onde vou morar? Não consigo mais pagar o aluguel do apartamento onde estou agora, respondeu Ana, desesperada. Procure um quarto barato. Eu vou conversar com meus pais, mas não crie muitas expectativas. Meu pai é bem mão de vaca. Nos dias seguintes, Ana tentou lidar com a situação, mas tudo parecia desmoronar. Após a missa de 7 dias, realizada com praticamente os mesmos convidados do funeral, Aline deu o golpe final. Está na hora de você sair desta casa. Aqui não é uma república. Arrume suas coisas e vá para o seu lugar. Eu só saio quando você provar que esta casa é realmente sua, respondeu Ana, erguendo a cabeça e tentando se manter firme, mesmo com a voz trêmula. Aline soltou uma risada debochada, virou-se e foi para o quarto. Pouco depois, voltou com uma pilha de documentos em mãos. Aqui estão. Tudo no meu nome. Casa e carro, disse ela, balançando os papéis com um sorriso de satisfação estampado no rosto. Com lágrimas nos olhos, Ana começou a arrumar suas coisas. Ela se recusava a deixar para trás as fotos de seu pai e de sua mãe, que havia falecido 10 anos antes devido a uma doença grave. Pouco tempo depois, 2 malas grandes estavam prontas. Antes de sair, ela deu uma última olhada no quarto que por tanto tempo fora seu. O peso da solidão caiu sobre ela. Não tinha mais casa, apoio ou um plano claro para o futuro. Pai, por que você não pensou em mim? Pensava Ana, amargurada, enquanto sentia o vazio crescer em seu peito. Com esforço, arrastou as malas até a rua e chamou um táxi que a levou até a estação de trem. Usando o pouco dinheiro que ainda tinha na conta, remanescente dos depósitos mensais feitos pelo pai, comprou um bilhete e sentou-se para esperar o trem. Não havia lágrimas, mas a tristeza era evidente em cada pensamento. Meu pai sempre pagava o aluguel com 3 meses de antecedência. 2 meses já passaram, mas ainda tenho 1 mês pela frente. Isso me dá tempo para fazer as provas e pedir um afastamento temporário da faculdade. Depois, começo a procurar emprego. Vou ter que economizar muito, mas não há alternativa. É minha nova realidade. O som do trem chegando interrompeu seus devaneios. Ana se levantou, pegou suas malas e seguiu para a plataforma. Quando finalmente chegou ao apartamento alugado, exausta, arrastou as malas para dentro.
Assim que se jogou no sofá, o telefone tocou. Era a Lena. Oi, Ana. Você já chegou? Olha, falei com meu pai. Ele não ficou muito animado, mas concordou em deixar você morar aqui por um tempo. Obrigada, Lena, de verdade. Mas, por enquanto, ainda posso ficar neste apartamento por um mês. Meu pai já tinha pago o aluguel desse período para a dona do imóvel. Se depois disso não encontrar outra alternativa, vou com prazer para sua casa, nem que seja por pouco tempo. Combinado? Combinado. Mas, falando nisso, que tal irmos hoje ao clube? Você precisa relaxar, distrair a cabeça, sugeriu Lena. Lena, estou muito cansada. Além disso, preciso economizar. Não tenho mais ninguém para me apoiar. Esqueça isso por uma noite. Eu pago tudo. Vamos lá. Talvez você tenha razão. Estou cheia de pensamentos ruins e não consigo ver nada positivo. Certo, vamos. Acho que um pouco de diversão pode me fazer bem. Mais tarde, naquela noite, as duas se encontraram no clube. O lugar estava como sempre, na penumbra, lotado de jovens dançando na pista ao som de músicas agitadas. Lena avistou uma mesa vaga e puxou Ana até lá. O garçom veio rapidamente para anotar os pedidos. Em pouco tempo, os coquetéis chegaram, e as duas começaram a beber suas pinha-coladas com canudinhos coloridos. Já um pouco alterada, Lena sugeriu: vamos pedir mais? Vamos, concordou Ana, relaxando pela primeira vez em dias. Mas agora quero um mojito. Depois de mais alguns coquetéis, a tristeza que havia dominado Ana parecia ter sido momentaneamente esquecida. O humor das duas melhorou rapidamente, e empolgadas, pediram uma mimosa. Com as taças nas mãos, foram para a pista de dança, deixando-se levar pela música. Elas se moviam de forma descontraída e graciosa, chamando a atenção de todos ao redor. No bar, um rapaz com um copo de conhaque observava-as atentamente. Ao notar seu interesse, outro rapaz ao lado dele também se virou para a pista, passando a acompanhá-las com o olhar. Quando Ana e Lena retornaram à mesa, os dois rapazes se aproximaram. Podemos nos apresentar? Meu nome é Igor, disse o rapaz moreno, de traços orientais e um sorriso encantador. Eu sou Vitor, completou o outro, loiro e simpático, inclinando levemente a cabeça. E como se chamam essas lindas princesas? As lindas princesas, já animadas pelo álcool, responderam com sorrisos descontraídos e revelaram seus nomes. Os rapazes se sentaram com elas, chamaram o garçom e pediram frutas e mais coquetéis para as garotas. Para nós, 2 cervejas, pediu Igor. Enquanto aguardavam os pedidos, Vitor se voltou para Ana com curiosidade. Você vem aqui pela primeira vez? Não, às vezes venho com amigos, respondeu Ana, sorrindo levemente. E quem são seus amigos? Meus colegas da faculdade de medicina. Entendi. Vocês são daqui? Lena é daqui, mas eu alugo um quarto. Embora, em breve, eu esteja na rua. Como assim? Perguntaram os dois ao mesmo tempo, confusos. É simples, disse Ana, com a língua um pouco enrolada pelo álcool. Eu alugava um apartamento, mas agora não tenho mais como pagar. Logo, a dona vai me despejar. Antes que eles pudessem reagir, o pedido chegou. Ana tomou um gole de seu coquetel, mas de repente declarou: não estou me sentindo bem. A noite virou um borrão. Quando acordou, foi recebida por uma dor de cabeça terrível. Tentou levar a mão à testa, mas parou no meio do caminho. O ambiente era completamente estranho. Uma cama que não era sua. Apavorada, levantou o cobertor e suspirou aliviada. Ainda estava vestida. A porta do quarto se abriu, e um rapaz entrou carregando um copo. Tome. Vai se sentir melhor. O que é isso? Perguntou Ana, sua voz carregada de desconfiança. Beba. Não se preocupe. Não vou te envenenar. É para a ressaca. Você exagerou ontem. Mas onde estou? Perguntou, enquanto os eventos da noite anterior começavam a voltar em flashes confusos. Na minha casa. Ontem você estava tão mal que eu fiquei preocupado em te deixar sozinha, então decidi te trazer para cá. Quanto a Lena, o Igor a levou para casa. Vitor sorriu ao notar o olhar assustado de Ana. Não precisa se preocupar. Eu não encostei em você. Não sou fã de troncos, e ontem você parecia exatamente isso, um tronco. Não teria graça nenhuma.
Ana ficou vermelha, e ele continuou brincando. Mas, se quiser, posso mudar isso, disse ele, rindo, enquanto estendia a mão para ela. Não, obrigada. Não quero, respondeu Ana, cobrindo-se rapidamente com o cobertor. Então vá se arrumar e venha tomar café. Depois, te levo para casa. Obrigada, mas prefiro que me leve direto para casa. Não vou tomar café. Como quiser, querida, respondeu Vitor, com um sorriso irônico. Quando parou o carro em frente ao prédio de Ana, ele entregou-lhe um cartão. Ontem você comentou que pode acabar na rua. Se isso acontecer, me ligue. Pode ficar na minha casa por um tempo, se precisar. Ana desceu do carro segurando o cartão, onde estava escrito Vitor Antônio Almeida, gerente do Banco Central. Ela levantou a cabeça para agradecê-lo, mas o carro já havia desaparecido ao virar a esquina. Durante o mês seguinte, Ana esteve totalmente focada nos exames finais e na entrega dos trabalhos da faculdade. Vitor nem passou por sua mente. Alguns dias depois de concluir os exames, a campainha tocou. Era a dona do apartamento, Dona Irene Nogueira. Boa tarde, Ana. Vim buscar o pagamento, disse ela, com a habitual expressão séria. Ana ficou desconcertada, certa de que ainda tinha alguns dias antes do vencimento. Dona Irene, sinto muito, mas não posso pagar o próximo mês. Meu pai faleceu, e eu não tenho recursos no momento. Será que poderia esperar um pouco? Estou procurando emprego e vou pagar assim que puder. A mulher bufou, impaciente. Você está brincando? Quando acha que vai conseguir um emprego? Mesmo depois disso, você precisa trabalhar um mês inteiro para receber o salário. Quer que eu espere meses? Não posso me dar a esse luxo. Ela ajeitou a bolsa no braço e continuou. Amanhã é o último dia do seu contrato aqui. Quero o apartamento desocupado antes do almoço. Passo para pegar as chaves. Sem esperar resposta, Irene deu meia volta e saiu, deixando Ana sozinha com o coração pesado e lágrimas se formando em seus olhos. Dizendo isso, Irene saiu do apartamento com a cabeça erguida, exalando uma superioridade quase teatral. Ana ficou parada, sem forças, apoiando-se contra a parede. Permaneceu assim por alguns minutos antes de pegar o telefone e ligar para Lena. Lena, a dona está me expulsando. Você disse que seu pai concordou em me deixar morar aí por um tempo. Posso ir para sua casa? Ana, aquela conversa foi há muito tempo. Deixa eu falar com ele de novo hoje e te ligo à noite. Tá bom, vou esperar, respondeu Ana, tentando manter a calma. Durante o resto do dia, ela arrumou suas coisas. Preencheu malas e sacolas plásticas improvisadas, já que suas duas únicas malas não eram suficientes para tudo. À noite, o telefone tocou. Era Lena, mas sua voz estava carregada de tristeza. Ana, meu pai se recusou completamente. Não importa o quanto eu implorei, ele só gritou e até ameaçou me expulsar de casa também se eu insistisse. Eu já tinha te avisado que ele é muito pão duro. Da outra vez, ele devia estar de bom humor. Então, o que eu faço agora? Perguntou Ana, tentando segurar as lágrimas. Não sei, Ana. Só, por favor, não faça nenhuma besteira. Quer que eu vá até aí? Não precisa. Não vou fazer nada estúpido, respondeu Ana, desligando em seguida. Ela se jogou na cadeira, exausta e com a mente em caos. Amanhã, ao meio-dia, onde vou encontrar um lugar para morar em tão pouco tempo? Seu olhar, por acaso, caiu sobre o cartão de visitas deixado no aparador, Vitor Antônio Almeida. Ela hesitou, mas decidiu ligar para ele. Alô? Quem é? Ana. Qual Ana? Aquela que está para ficar sem teto. Ah, é você. E aí, o que aconteceu? Amanhã, ao meio-dia, eu vou estar sem lugar para morar. Entendi. Bem, se eu disse que você podia vir, então venha. Ou quer que eu passe aí para te buscar? Está com muitas coisas. Sim, seria bom. Na manhã seguinte, pouco antes do meio-dia, a dona do apartamento chegou para pegar as chaves. Inspecionou minuciosamente os cômodos, verificou os aparelhos, e somente após confirmar que não havia danos, permitiu que Ana levasse suas malas para o corredor. Se encontrar qualquer coisa errada, vou cobrar de você, avisou com frieza, antes de partir. Com a entrega das chaves, o registro temporário de Ana foi oficialmente anulado. Ela respirou fundo,
esperando por Vitor, e se preparou para mais uma reviravolta em sua vida. Vitor já aguardava em frente ao prédio. Ele desceu do carro, ajudou Ana a colocar as malas no porta-malas e a levou para um novo apartamento. Quanto tempo ela ficaria lá? Não fazia ideia. Depois de ajudá-la a levar as malas para dentro, Vitor entregou as chaves e saiu apressado para o trabalho. Naquela noite, ele voltou com uma garrafa de vinho e algumas frutas. Que tal brindarmos a sua nova casa? Disse ele, animado, pegando taças no armário da cozinha. Na manhã seguinte, Ana acordou e percebeu que estavam na mesma cama. O relacionamento entre eles parecia estranho para ela, embora Vitor agisse como se tudo fosse completamente normal. Eles dividiam a mesma cama, jantavam juntos, mas não saíam como um casal. Vitor nunca falava de amor nem discutia sobre o futuro. Apesar disso, ele pagava as despesas da casa, e de vez em quando, perguntava superficialmente sobre os assuntos de Ana. Quanto à própria vida, ele quase nada revelava. Ana, por sua vez, havia trancado a faculdade e passava boa parte do tempo em frente ao computador, procurando emprego. No entanto, fazia isso sem muita determinação, talvez porque no fundo esperasse que o relacionamento com Vitor se tornasse mais sério e que ela não precisasse trabalhar. Assim, passaram-se 3 meses, e tudo permanecia igual. Até que Ana começou a notar mudanças em seu corpo que a deixaram desconfiada. Sendo estudante de medicina, não demorou a compreender o que estava acontecendo. Correu até a farmácia, e suas suspeitas foram confirmadas. Para ter certeza absoluta, foi a um médico, que oficializou a notícia. Ela estava grávida de 5 semanas. Naquela noite, decidiu contar a novidade a Vitor, acreditando, por algum motivo, que ele ficaria feliz. Mas, para sua surpresa, ele reagiu com frieza. Mais uma vez, Ana se viu diante da mesma pergunta: o que fazer agora? As palavras de Vitor, hoje à noite, feche a porta ao sair, ecoaram em sua mente enquanto ela arrastava as malas para fora do apartamento. Depois de colocar tudo na calçada, Ana percebeu o quão difícil seria carregar aquelas malas pela cidade em busca de um lugar para ficar. Então, decidiu ligar para Lena. Posso deixar minhas malas na sua casa por um tempo? Por pouco tempo, respondeu Lena, hesitante. O que aconteceu agora? Vitor pediu para eu sair do apartamento. Como assim? Exclamou Lena, surpresa. Isso não é conversa para o telefone. Pegue um táxi e venha para cá. Ana fez exatamente isso. Ao chegar, contou toda a história para Lena, que ficou chocada. Eu realmente pensei que vocês estivessem juntos de verdade, mas, pelo visto, ele te via como uma empregada doméstica. E ainda se aproveitou de você. Que absurdo! Lena ficou em silêncio por um momento, pensativa. E agora? O que você vai fazer? Vai enfrentar isso sozinha ou quer ajuda? Vou pensar em tudo com calma. O bebê, claro, vou ter. Ele não tem culpa de nada. Quanto a um lugar para morar, vou começar a olhar anúncios. Talvez eu vá até um clube de informática, porque meu notebook quebrou justo agora. Nada de clube de informática. Vamos usar o meu computador. Vamos procurar juntas, respondeu Lena, decidida. As duas se sentaram em frente ao computador e começaram a buscar anúncios de quartos para alugar. Encontraram 3 opções que pareciam adequadas e anotaram os endereços. Também precisamos procurar um emprego para mim, pediu Ana, determinada. Com certeza, respondeu Lena, apoiando a ideia. Voltaram a buscar anúncios e logo encontraram uma vaga de auxiliar de limpeza em um hospital. Lena, isso é perfeito para mim, exclamou Ana, animada. Trabalhar um dia e folgar 3. Assim, consigo até pegar 2 turnos. Além disso, o salário está bom e ainda vou ganhar experiência. Ótimo! Vamos pegar suas malas, e amanhã vou com você ao hospital e aos endereços dos quartos. Nunca se sabe que tipo de pessoa pode estar nesses lugares. Não quero que você vá sozinha. Lena se trocou rapidamente, e as duas saíram para visitar os endereços. Nos 2 primeiros lugares, descobriram que os quartos eram alugados por diária, o que não era viável. Apenas o 3º endereço era uma possibilidade real. O local era um apartamento comunitário com 5 quartos, mas tinha um ar de abandono. As portas estavam sujas e descascadas, as janelas tinham caixilhos de madeira apodrecidos, e o papel de parede estava rasgado, parecendo ter mais de 100 anos. No quarto disponível,
Havia uma cama de ferro com a grade afundada, um armário que rangia ao abrir e uma mesa com 2 cadeiras de madeira quebradas. Sobre a mesa, estava uma chaleira com apito, 2 panelas encardidas e alguns pratos e copos antigos. As 2 ficaram paradas, perplexas, olhando ao redor. O dono está internado em uma clínica psiquiátrica há 6 meses, explicou a mulher que mostrava o quarto, mas o contrato do quarto continua no nome da mãe dele. A mãe mora com o homem em outro lugar e pediu para eu cuidar da chave, mostrar o quarto e manter o lugar arrumado. Ah, e também para cobrar o aluguel, claro. Muitas pessoas vieram ver o quarto, mas ninguém gostou desse lugar horrível. Só que ela colocou o preço bem baixo. Então, vai querer alugar? Perguntou a mulher. Ana olhou ao redor, sentindo o peso da decisão. Mas, sem outras opções, concordou. Como é seu nome? Perguntou a mulher. Ana. Eu sou a tia Estela. Você sabe se a proprietária vai conseguir me registrar temporariamente no quarto? Perguntou Ana. Não sei, mas vou perguntar para ela, respondeu Estela, lançando um olhar encorajador para Ana. Não se preocupe, Ana. Vou te ajudar a arrumar esse lugar. Tenho alguns travesseiros novos de penas de ganso e cortinas velhas que ainda estão em bom estado. A gente pendura as cortinas, limpa tudo, e o quarto vai ficar bem mais acolhedor. Pelo menos agora você tem onde dormir. Ana olhou para Lena, que respondeu prontamente. Ela tem, sim. Quando saíram para a rua, Ana perguntou, confusa, por que você disse que eu tenho onde dormir? Só se for na estação de trem. Você vai para minha casa, respondeu Lena. Passa a noite lá. Amanhã, eu vou para a academia, e você pode ir ao mercado comprar o básico. Vou pedir algumas coisas para minha mãe. Ela não é tão mão de vaca quanto meu pai, então pode conseguir algo. Mas e se seu pai me expulsar também? Ponderou Ana, preocupada. Ele nem vai nos notar. Relaxa. Vamos direto para o meu quarto, bem quietas, disse Lena, com um sorriso confiante. Ao chegarem na casa de Lena, ela levou Ana discretamente para o quarto e foi conversar com a mãe, que estava na cozinha lavando a louça. Felizmente, o pai não estava por perto. Lena explicou rapidamente a situação de Ana, e sua mãe, sensibilizada, decidiu ajudar. Juntas, começaram a separar itens essenciais. Encheram uma sacola grande com colheres, garfos, uma frigideira, algumas toalhas, um jogo de cama, uma bacia plástica, produtos de limpeza, esponjas e panos. Lena levou tudo rapidamente para o quarto, garantindo que o pai não percebesse. Na manhã seguinte, Lena chamou um táxi para Ana e ajudou a carregar as malas e as sacolas para o carro antes que o pai, ainda dormindo, acordasse. As 2 se despediram com um abraço, e Ana foi levada para seu novo e modesto quarto. O motorista, um senhor gentil, ajudou Ana a descarregar suas coisas e carregá-las para dentro. Ao observar o estado do local, balançou a cabeça e comentou: Menina, você deve estar bem apertada para escolher morar aqui. Ana ficou parada no meio do quarto, encarando o ambiente sujo e decadente, com um nó na garganta. Antes que pudesse se mover, ouviu passos. Era a tia Estela entrando com um balde nas mãos. Está admirando o caos? Perguntou Estela, com uma leve risada. É horrível. Nem sei por onde começar, respondeu Ana, desanimada. Não se preocupe. Como dizem, os olhos temem, mas as mãos fazem. Vou buscar água e sabão. Vamos começar a deixar esse lugar habitável. Tia Estela, eu não posso agora. Preciso resolver a questão do trabalho primeiro, disse Ana, um pouco hesitante. Então vá. Trabalho é prioridade. O quarto pode esperar, respondeu Estela, acenando com o balde enquanto saía. Ana foi à entrevista e conseguiu a vaga, mas precisaria passar por um exame médico antes de começar. Animada, pensou, amanhã começo a trabalhar, mas hoje vou limpar o quarto. Ao se aproximar do quarto, ouviu o som de um canto alto vindo lá de dentro. Quando abriu a porta, deparou-se com tia Estela, de mangas arregaçadas, esfregando vigorosamente o parapeito da janela. Os vidros já estavam brilhantes, e as molduras, antes encardidas, agora pareciam novas. Ao ouvir a porta se abrir, Estela se virou com um sorriso. Ah, é você, Ana. Troque de roupa e vamos ao trabalho. O dia inteiro foi dedicado à limpeza e organização. Pararam apenas uma vez para almoçar, com Estela preparando a refeição.
Ao final do dia, o quarto estava irreconhecível, exalando um frescor que trouxe alívio e aconchego. Tia Estela trouxe um travesseiro, um cobertor e cortinas azuis que penduraram juntas. Agora está tudo no lugar, avaliou Estela, satisfeita. O armário está limpo. Você pode organizar suas coisas. Vou para meu quarto. Minha coluna está me matando, disse ela, segurando a cintura e caminhando devagar. Assim, começou a nova rotina de Ana. Ela foi designada para trabalhar no departamento de urologia do hospital, uma área que, como dizem, não é das mais agradáveis. O maior desafio era lidar com as condições específicas dos pacientes e o cheiro constante de urina, que tornava o ambiente pesado e afastava muitos auxiliares. Mas Ana não podia se dar ao luxo de ser seletiva. Ela enfrentou suas dificuldades e mergulhou no trabalho. Com a falta de auxiliares na ala, frequentemente recebia ofertas de horas extras, o que era bem-vindo. Todo o dinheiro que ganhava era cuidadosamente dividido em pilhas, a maior para juntar o suficiente para voltar à faculdade, outra menor para as necessidades do bebê que estava a caminho, e o restante usado para despesas básicas. Tia Estela logo percebeu o esforço de Ana ao notar os alimentos simples que a jovem comprava para cozinhar. Sem dizer nada, começou a deixar discretamente itens extras no armário de Ana. Um ovo a mais, um pacote de macarrão, um pouco de açúcar. Às vezes, quando Ana estava de folga à noite, Estela convidava para tomar chá. Durante essas conversas, perguntava com delicadeza como Ana havia acabado naquele apartamento comunitário. Ana sentia-se à vontade com Estela e não via razão para esconder sua história. Conversar com a mulher era reconfortante. Estela, robusta e acolhedora, vestia-se de forma simples e frequentava a igreja nos finais de semana. Em casa, acendia velas diante de ícones religiosos e falava com voz alta, mas cheia de bondade. O quarto de Estela era impecável. A mobília simples e antiquada era cuidadosamente decorada com toalhinhas bordadas e engomadas, feitas por ela. Pequenos enfeites adornavam o ambiente, uma menina com um cântaro, um rapaz com uma flauta. No parapeito da janela, vasos de flores floriam constantemente em tons de rosa, violeta e branco, trazendo um toque de aconchego ao espaço. Quando Ana a visitava, era recebida com xícaras de chá delicadamente decoradas com flores azuis e um grande bule combinando. Sobre a mesa, sempre havia pãezinhos frescos e dourados, cujo aroma se espalhava pelo apartamento. Estela adorava trabalhar com massas, e o cheiro de seus assados transformava até o lugar mais simples em um lar acolhedor. Tia Estela costumava distribuir seus deliciosos pães entre os vizinhos. O Sr. Vander, que morava no quarto ao lado, Pedro, o alcoólatra abandonado pela ex-mulher que ficou com um apartamento maior, e até mesmo Joana, a fofoqueira, e seu marido, Carlos, sempre recebiam sua generosidade. Estela cozinhava maravilhosamente bem, fruto de anos de experiência como confeiteira antes de se aposentar. No entanto, sua carreira foi interrompida por um acidente. Quebrou o braço, e o osso não se curou corretamente. Para corrigir, era necessária uma cirurgia, mas ela recusou, mesmo com a dor constante. Foi aí que se aposentou. Ainda assim, Estela não era do tipo que ficava parada. Sempre encontrava algo para ocupar o tempo. Certa vez, durante uma conversa, ela perguntou: "Você não tem mais ninguém na família? Sua mãe faleceu, mas e outros parentes?" Ana suspirou antes de responder. "Meu pai foi criado em um orfanato. Minha mãe tem uma irmã, mas antes da morte dela, meu pai pediu para a tia Maria vir ajudar a cuidar da minha mãe, e ela se recusou. Disse: 'Como vou deixar minha família? Vocês são ricos. Contratem uma cuidadora.' Depois disso, meu pai parou de falar com ela. Antes disso, ela já fazia questão de dizer que éramos ricos e que tínhamos a obrigação de ajudá-los financeiramente. Mas naquela época, não tínhamos nada. Todo o dinheiro ia para investir no negócio. Só depois meu pai conseguiu se estabilizar, construir uma casa grande e comprar um carro bom. Não quero pedir ajuda a eles. Não quero depender de ninguém. Vou juntar dinheiro, voltar para a faculdade e seguir em frente." Estela olhou com preocupação e perguntou: "Desculpe minha franqueza, mas parece que você está carregando um peso grande. Ou estou errada?" Ana baixou os olhos e respondeu com a voz baixa: "Sim, estou grávida." "Quando o bebê nasce?" "Em maio." "Tia Estela, você tem filhos?" "Sim, claro. Tenho um filho, Douglas. Ele já está com 28 anos.
Por que ele nunca vem visitá-la? Ele mora longe? Não, Ana, ele não mora longe. Está preso. Preso? Por quê? Tia Estela respirou fundo antes de começar a contar. Meu marido, Sivaldo, não era o pai de Douglas. Casei-me com Sivaldo quando Douglas tinha 2 anos. No começo, ele parecia um bom homem, mas depois começou a beber. Tentei de tudo, conversar, levá-lo a médicos, mas ele não queria se tratar. E o pior, começou a ser agressivo. No início, aguentei as bebedeiras, mas as agressões foram demais. Pedi o divórcio e vendi o apartamento. Na época, Douglas já era casado e morava com a esposa. Mas um dia, Sivaldo apareceu bêbado na minha casa. Começou a quebrar tudo, e no auge da fúria, me atacou. Por azar, Douglas chegou exatamente nessa hora. Ele me viu com o rosto cheio de hematomas e o nariz quebrado. Ficou tão furioso que partiu para cima de Sivaldo. Douglas quebrou as costelas e a mandíbula dele. Tentei impedir, mas não consegui. Depois disso, Sivaldo denunciou Douglas, e ele acabou condenado. Felizmente, a pena não foi muito longa. A tristeza na voz de Estela era evidente, mas havia também um toque de resignação, como se ela já tivesse aceitado as cicatrizes do passado. Ana olhou para ela, sentindo uma mistura de empatia e admiração pela força daquela mulher. Depois disso, nunca mais vi Sivaldo. A esposa de Douglas não quis esperar por ele e pediu o divórcio. Não a culpo, ela é jovem. Agora, quando meu filho sair da prisão, só terá a mim. Não tem mais ninguém para onde ir, suspirou Estela, profundamente. Por que você não pega uns pãezinhos? Estão ótimos, com recheio de frango, disse ela, tentando mudar de assunto e aliviar o clima. Enquanto isso, Ana seguia trabalhando arduamente, economizando centavo por centavo para voltar aos estudos. Sabia que não conseguiria juntar o suficiente para o ano inteiro, mas talvez pudesse começar o primeiro semestre. Com esperança, continuava se esforçando, acreditando que também conseguiria dinheiro para o segundo semestre. Trabalhar parecia ser sua única opção, e ela mergulhava nisso sem descanso. Certo dia, a porta do quarto de Estela se abriu levemente, e uma voz cantada irrompeu. Você tem um copo de farinha? O Carlos pediu panquecas, e eu fui pegar, mas minha farinha acabou. Sem esperar resposta, Joana entrou lentamente no quarto, cruzando suas mãos rechonchudas sobre a barriga volumosa. Ué, o que você está fazendo? Não está costurando fraldas, não é? Perguntou Joana, lançando olhares curiosos para a máquina de costura onde Estela estava sentada. Joana, o que isso tem a ver com você? Venha pegar sua farinha e pronto, respondeu Estela, levantando-se da cadeira com um suspiro de cansaço. Para quem você está costurando? Não parece que tem algum neto a caminho, né? Insistiu Joana, com seu habitual tom de intromissão. Como você é curiosa. Sempre quer saber de tudo. Estou costurando para quem precisa, e ponto final, respondeu Estela, tentando cortar a conversa. Ah, já sei para quem é. Para a nova mamãe do pedaço. Né? Essas meninas passeiam por aí, sem vergonha nenhuma, e depois vêm com a mão estendida pedindo ajuda, alfinetou Joana, com um sorriso malicioso. Joana, pare de falar besteira, retrucou Estela, irritada. Pode ser que a menina tenha sido enganada. Ela não tem pai, nem mãe, nem ninguém para ajudá-la. Em vez de perder tempo fofocando, por que você não compra flanela para ela? Um dia vão lembrar de você por uma boa ação. Ah! Qual é? Elas vão ter filhos, e eu vou gastar dinheiro com elas. Nem pensar. Dá logo minha farinha, respondeu Joana, revirando os olhos com desprezo. Estela pegou o copo de farinha, entregou na mão de Joana e murmurou. Se é assim, pegue sua farinha e pronto. Joana saiu do quarto, deixando Estela balançando a cabeça, claramente exasperada. Enquanto isso, Ana, que ouvirá a conversa ao longe, não pôde deixar de admirar a bondade e firmeza de Estela em lidar com a vizinha difícil. Estela não queria que ninguém soubesse que estava comprando tecidos de algodão e flanela para costurar roupinhas para o futuro morador da comunidade. Se não fosse por Joana, seu segredo teria permanecido guardado até o momento certo. Enquanto isso, Ana, jovem e inexperiente, estava mais focada em adquirir macacões, conjuntinhos, gorros e meias. Mas Estela, com sua sabedoria prática, sabia que fraldas de pano,
camisetas e touquinhas seriam igualmente indispensáveis. Assim, silenciosamente, começou a preparar tudo com dedicação. Chegou o momento em que Ana já não podia mais trabalhar. Entrou de licença maternidade e passou a sair com a amiga Lena para comprar o essencial, uma cama e um carrinho de bebê. Nas lojas, muitos itens chamavam a atenção de Ana, mas ela olhava apenas para as opções mais baratas, consciente de que precisaria economizar para retomar os estudos. Finalmente, a mobília infantil foi montada no pequeno quarto de Ana. Sobre ela, foram cuidadosamente organizadas as roupinhas que Stella havia costurado. No quarto também estavam empilhadas fraldas costuradas por Stella, fraldas descartáveis, mamadeiras, chupetas e uma pilha de brinquedos e chocalhos que Lena tinha comprado. Desde cedo naquele dia, Ana não se sentia bem. "Olha aqui, menina", alertou Stella, com sua experiência maternal. "Se sentir qualquer coisa diferente, me chame na hora." A dor chegou de repente, pegando Ana de surpresa. Um grito escapou de seus lábios. Stella, sempre atenta, mantinha a porta do quarto aberta para casos de emergência. Assim que ouviu o grito, correu para o quarto de Ana. "Parece que começou, não é?" disse Stella ao entrar. Ana apenas acenou com a cabeça antes de gritar novamente. "Você deixou tudo preparado, não é?" "Deixe-me verificar", disse Stella, vasculhando o quarto rapidamente. "Tudo certo. E os documentos? Onde estão?" Sem esperar resposta, pegou os documentos no armário e pediu com firmeza. "Me dá seu telefone." "O meu, justo hoje, descarregou." A ambulância chegou em 20 minutos. Stella entrou no veículo junto com Ana, sentando-se ao lado da maca. Quando a equipe médica pediu que ela saísse, Stella permaneceu firme. "Não vou sair. Podem me arrastar, mas vou acompanhar minha menina até a maternidade. Vou levar a bolsa dela e ajudar no que for preciso. Não se preocupe, nós cuidamos disso. Por favor, saia", insistiu a enfermeira. "Não vou. Não vê que a menina está prestes a dar à luz?" respondeu Stella, teimosa. Sem alternativa, a equipe médica seguiu com ela no veículo. Durante o caminho, Ana ouviu Stella chamá-la de minha filha. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela não conseguiu falar. "Não chore, Ana. Vai dar tudo certo", disse Stella, tentando consolá-la, sem entender completamente o motivo das lágrimas, mas com o coração cheio de afeto. Logo Ana foi levada para a sala de parto, enquanto Stella aguardava ansiosa na sala de espera, andando de um lado para o outro. Finalmente, a boa notícia chegou. "É um menino, 2,9 quilos", informou a equipe médica. "Um menino", repetiu Stella, radiante. "Graças a Deus. Um protetor para a mãe." Ela se levantou e se curvou em agradecimento ao obstetra de plantão. "Obrigada, querida." Sorrindo, a obstetra saiu da maternidade e comentou baixinho para uma colega. "Isso é o que eu chamo de amor materno." Alguns dias depois, Stella e Lena foram buscar Ana e o bebê, levando flores e chocolates. Ana decidiu chamar o menino de Marcos, dando a ele o nome do meio em homenagem ao pai, André Marcos Pereira. Quando Marcos completou 2 meses, Ana, hesitante, se aproximou de Stella e perguntou: "Tia Stella, você poderia cuidar do Marcos se eu voltar a trabalhar? Não vou fazer turno completo, apenas meio período. Preciso juntar dinheiro para voltar aos estudos. Vou pagar um pouco por isso, não muito, mas aos poucos." Stella sorriu com ternura e respondeu: "Vamos conversar sobre isso. Mas antes, mostre como esse pequeno Marcos está crescendo." Depois, completou: "Eu vou cuidar dele, não se preocupe." "E que história é essa de dinheiro? Vá trabalhar tranquila, vou tomar conta do bebê." Assim, Ana voltou ao trabalho, agora em turnos mais leves, apenas pela manhã, terminando às 14 horas. Sempre que chegava em casa, corria para alimentar Marcos e o encontrava dormindo tranquilamente, limpo e seco. O carrinho do bebê estava sempre ao lado de Stella, fosse ela cozinhando, lavando fraldas ou descansando em seu quarto. Com o tempo, Stella se tornou ainda mais próxima de Ana e começou a tocar frequentemente no assunto do pai de Marcos. "E o que ele disse sobre o bebê? Não falou que você poderia entrar na justiça? Foi ele mesmo quem sugeriu. Por que está adiando isso? Você trabalha tanto e deixa seu filho de 2 meses para trás, mas não vai atrás do dinheiro que pertence a ele?"
Isso não está certo. Entre com o processo. Insistia Estela. Depois de muita insistência, Ana finalmente decidiu agir. Certa manhã, após uma noite difícil embalando Marcos, Ana cochilou com o bebê dormindo ao seu lado. De repente, foi despertada por um som alto vindo do corredor. Eram lamentos de Estela. Por um momento, Ana ficou ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo, mas os lamentos persistiram. Alarmada, ela correu para o corredor. No corredor, já estavam reunidos o Sr. Vander, Pedro e até Joana, espiando curiosa pela porta entreaberta. No centro da atenção, Estela agarrava o ombro de um jovem atraente, com a cabeça encostada em seu peito, chorando alto. Meu filho voltou. Meu querido filho. Como esperei por você, meu amado filho. O jovem, visivelmente desconfortável com a cena, abraçava a mãe enquanto olhava confuso para os vizinhos que assistiam ao reencontro. Finalmente, Estela soltou o filho, enxugou as lágrimas, olhou ao redor e exclamou: Estão vendo? Este é meu filho, Douglas. Ele voltou. Um silêncio tomou conta do corredor enquanto os vizinhos absorviam a emoção do momento. Sorridente, Estela levou Douglas para dentro de seu quarto. Poucos minutos depois, ele reapareceu no corredor com uma toalha jogada sobre o ombro, parecendo mais à vontade. Logo após, Estela entrou no quarto de Ana e anunciou: Venha nos visitar à noite e traga o Marcos. Quero que conheça meu filho. Está bem, respondeu Ana, concordando com um sorriso. O dia estava ensolarado, e Ana aproveitou para passear pela cidade com Lena e o carrinho de bebê. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas, passaram por uma joalheria. Quase ao mesmo tempo, um carro de luxo estacionou próximo a elas. Do lado do passageiro, saiu uma jovem bem vestida, enquanto do lado do motorista, a porta se abriu e outro ocupante desceu. Ele deu alguns passos em direção à mulher, mas parou abruptamente ao avistar Ana com o carrinho. Um sorriso congelou-se em seu rosto. Oi, disse ele lentamente. Era Vitor. Até quando vou ter que esperar? Gritou a jovem, impaciente. Sem esperar por uma resposta de Ana, Vitor apressou-se a acompanhar a mulher em direção à loja. Antes de atravessar a porta de vidro, ele se virou para olhar Ana mais uma vez. Veja só, como um cachorrinho que corre ao chamado, zombou Lena, balançando a cabeça. A vida seguiu seu curso. Ana conseguiu viajar até a faculdade, pagou o semestre e se matriculou novamente. Como as aulas ainda não haviam começado, ela continuava trabalhando no hospital no turno da manhã, enquanto Estela cuidava de Marcos com carinho e dedicação. Douglas, agora morando com a mãe, também encontrou estabilidade, conseguindo um emprego como soldador em uma obra local. Certa noite, duas mulheres bateram na porta do quarto de Ana. Ao abrir, elas se apresentaram com seriedade. Somos do Serviço de Assistência Social e viemos verificar suas condições de vida. As mulheres entraram no pequeno quarto de Ana, examinando cada detalhe. Fizeram perguntas sobre seu trabalho, sua família e anotaram meticulosamente tudo em suas pranchetas. Ana observava com um misto de nervosismo e curiosidade, sentindo o peso de suas circunstâncias, mas também determinada a enfrentar qualquer desafio por Marcos. Antes de sair, uma das assistentes sociais se virou para Ana e disse com calma: Vitor Antônio Almeida entrou com pedido judicial para obter a guarda do menor Marcos. Ana ficou paralisada, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Mas eu ainda nem entrei com o pedido de reconhecimento de paternidade. Isso não é da nossa competência. Qualquer dúvida, você deve resolver com o juiz, respondeu a assistente social, despedindo-se. Assim que as mulheres saíram, Ana correu até o quarto de tia Estela, quase em lágrimas. Ele entrou na justiça. Quer levar o Marcos. Ele quer levar o bebê? Ah, que canalha! Agora o filho interessa, mas antes não fazia questão nenhuma, exclamou Estela, indignada, quase gritando. Eu vou ao tribunal e conto tudo. Vou falar como ele te expulsou de casa quando você estava grávida. Estela estava tão furiosa que mal conseguia se acalmar. Pouco depois, chegou a intimação oficial para a audiência. No dia do julgamento, tia Estela se preparou com todo cuidado. Colocou seu vestido mais elegante, arrumou os cabelos em uma trança bem presa ao redor da cabeça, pegou Marcos no colo e declarou com firmeza: Vamos lá, quero ver se eles têm coragem de tirar esse bebê de nós. Para a surpresa de todos, Douglas também se aprontou rapidamente e correu atrás da mãe. Deixa que eu levo o bebê, ofereceu ele, solidário. Eu levo. Minhas mãos não vão cair, respondeu Estela, segurando Marcos com firmeza nos braços. E assim seguiram para o tribunal, Estela, imponente, caminhando à frente com o bebê nos braços, enquanto Douglas e Ana iam logo atrás.
Durante a audiência, Vitor foi o primeiro a falar. Ele afirmou, com voz confiante, que nunca quis abrir mão do filho. Disse que tinha um emprego bem remunerado, um apartamento espaçoso, carro próprio e uma família completa. Declarou que sua esposa, uma mulher com ensino superior, estava pronta para aceitar o bebê como se fosse dela. Vitor ainda destacou que não precisava de um teste de DNA, pois já reconhecia Marcos como seu filho. Ele também acusou Ana de viver em um quarto alugado, sem emprego fixo e de ter abandonado a faculdade. Alegou que ela não tinha condições de criar e educar o filho adequadamente. Eu, Vitor Antônio Almeida, posso oferecer tudo e mais um pouco para Marcos, concluiu com firmeza. Porque ela não pode criar o bebê. Ela é a melhor mãe do mundo, exclamou Estela em voz alta, indignada. O juiz bateu o martelo na mesa para restaurar a ordem, e em seguida, perguntou a Vitor. Suponha que, no futuro, sua esposa tenha um filho biológico. Você não considera a possibilidade de Marcos ser tratado como um empecilho? Isso nunca vai acontecer. Minha esposa não pode ter filhos, respondeu Vitor, sem hesitar. Chegou a vez de Ana falar. Ela se levantou, tentando manter a calma, e explicou. Eu já me matriculei novamente na faculdade de medicina. Enquanto isso, trabalho meio período no hospital para sustentar meu filho. Minha tia Estela me ajuda a cuidar do bebê, garantindo que ele receba todo o amor e cuidado necessários. Marcos não está desamparado. Sua voz tremia levemente, mas suas palavras estavam carregadas de emoção e sinceridade. O tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz ouvia atentamente. Ana, mas você não tem uma família completa. Deve ser difícil cuidar de tudo sozinha, começou a juíza, com um tom ponderado. Antes que ela pudesse continuar, Estela interrompeu com determinação. Nada disso. Ela não está sozinha. Vai se casar com meu filho. Em seguida, ela se virou para Douglas e disse. Não é verdade, Douglas? É verdade, confirmou ele, sem hesitar. Vocês estão planejando se casar? Perguntou a juíza, intrigada. Sim, estamos planejando registrar o casamento, respondeu Douglas com firmeza. E você trabalha? Continuou a juíza. Sim, sou soldador. Tenho um bom salário e posso sustentar minha futura esposa e o bebê. Depois disso, os representantes do Serviço de Assistência Social foram chamados para depor. Eles apresentaram um relatório da inspeção no quarto de Ana, que não apontava nenhuma irregularidade. A juíza bateu o martelo, encerrando o caso. Guarda concedida à mãe, Ana Pereira. O pai terá a obrigação de pagar pensão alimentícia. Eles saíram do tribunal aliviados e felizes, Estela carregando Marcos nos braços, com Ana e Douglas sorrindo ao lado dela. Por que você contou à juíza que vamos nos casar? Perguntou Ana, sorrindo, enquanto olhava para Douglas. Para que a balança não pendesse para o outro lado, respondeu ele com um sorriso tranquilo, o mesmo que havia conquistado meses atrás. Ana se lembrou de como conheceu Douglas. Ele havia acabado de sair de um período difícil após a prisão. Apesar de suas próprias dificuldades, ele sempre tinha um olhar calmo e um jeito carinhoso, algo que a fez sentir-se acolhida. Aos poucos, a amizade dele se transformou em algo mais. Ele sempre estava lá para ajudá-la, fosse com Marcos ou com as preocupações do dia a dia, e nunca fez sentir que estava sozinha. No caminho de volta, Estela não parava de reclamar, indignada. Você viu como ele é esperto? A mulher dele não pode ter filhos, então agora eles decidiram que querem o Marcos. Mas a juíza foi justa. E agora, que ele pague a pensão alimentícia, já que se declarou pai. No dia seguinte, após terminar seu turno no hospital, Ana saiu do prédio e parou por um momento, respirando fundo ar fresco. Oi, viemos te buscar, ouviu uma voz familiar. Virando-se, viu Douglas se aproximando, empurrando o carrinho onde Marcos balançava as perninhas e fazia sons animados. Hoje estou de folga. Mamãe nos mandou passear enquanto ela assa seus pãezinhos preferidos. E eu aproveitei para vir te buscar, disse Douglas, sorrindo calorosamente, como fazia sempre que queria aliviar as tensões de Ana. Vamos para casa? Perguntou ele, estendendo a mão para ela. Vamos, respondeu Ana, retribuindo o sorriso e segurando a mão de Douglas. Ao caminhar ao lado dele e de seu filho, sentiu uma nova esperança crescer dentro de si, como se, finalmente, estivesse no caminho para reconstruir sua vida. Se você gostou dessa história, clique em curtir. Para você é apenas um clique, mas para mim faz toda a diferença. Obrigado pelo apoio e até a próxima história.